iniciando efetivamente os trabalhos de 2018, já começando através do Campeonato Paulista da A2, o Guarani Futebol Clube tem a honra e o prazer de anunciar nosso novo treinador, virá com a comissão técnica juntamente com o auxiliar e o preparador físico. Todos vocês já conhecem, era um sonho antigo nosso, a maneira ofensiva e o privilégio ao bom futebol, que é características do trabalho do Fernando Diniz. E começaremos agora na A2, faremos um brilhante campeonato e nosso objetivo principal é o Campeonato Brasileiro da Série B. Então, esperamos contar com o Fernando Diniz aqui durante todo o ano de 2018 e com toda certeza 2 grandes campanhas. Fernando, seja bem-vindo ao Guarani. Obrigado, presidente. Primeiramente, bom dia a todos. Agradeço muito ao presidente e a toda a comunidade aqui do Guarani. É um prazer muito grande para mim retornar a esse clube que já foi muito importante na minha vida como jogador. Agradeço as palavras. Acho que eu tenho tudo a ver com a história do Guarani, a maneira que os times que eu dirijo jogam, né? Quando você fala de Guarani, você lembra a primeira coisa de Careca, de Renato Pé Murcho, de Bozó, de Gersinho, depois de João Paulo, Evair, Neto, depois de Amoroso, de Jalminha, Luizão, e esse foi um time que eu tive o prazer de participar. Então é um casamento que tem tudo para dar certo e com a graça de Deus, hoje a gente começa uma jornada muito feliz aqui no Guarani, todos nós juntos. Fernando, primeiro seja bem-vindo, né? Muito obrigado. Particularmente eu conheço há um bom tempo, né? Algumas décadas aí, o vi como jogador e estou tendo a oportunidade de vê-lo agora como atleta profissional. Daquele Fernando que passou aqui pelo Guarani, daquela estrutura que tinha no Guarani, o que é que mudou no contexto geral da tua carreira como profissional? Como pessoa, os valores morais, que acho que são as coisas mais importantes que nós carregamos na vida, não mudou nada, mas faz 22 anos, né, que eu joguei aqui no Guarani. Tive uma carreira muito extensa como jogador, tive o privilégio praticamente de jogar 11 anos em clubes grandes do Brasil, e o Guarani foi o clube que eu iniciei no Juventus, mas que me abriu a porta todas as portas para o grande mercado nacional. E agora, como profissional de futebol, são funções muito distintas, né? O jogador e o treinador, eles têm muito pouca comunicação. Embora eu sempre digo que a impressão que eu tenho é que eu joguei futebol para aprender a ser técnico. Então, hoje é uma função que se enquadra muito mais com o meu perfil de personalidade. É um grande prazer para mim ser treinador, além de ser meu trabalho. E esse prazer e a dedicação que eu tenho para o jogo, eu sou um cara apaixonado pelo jogo bonito e pelo resultado. O jogo bonito, para mim, ele é uma das formas de chegar a um bom resultado. Eu acho que isso, como eu disse anteriormente, tem tudo a ver com a história do Guarani, a história bonita do Guarani, que é uma coisa que a gente junto, eu vou procurar dar a minha contribuição máxima para nós resgatarmos juntos isso aí. Fernando, bem-vindo. Se tem um treinador que o futebol tem assinatura, é você, né? Quem vê o time jogar, aquela saída de posse de bola, é o time do Fernando Diniz jogando. Você traz essa filosofia para o Guarani, vai fazer algum tipo de alteração? Como adaptar o elenco a fazer isso? Dá tempo de fazer, começar uma temporada jogando nesse estilo? Não, certamente, é uma coisa que é uma marca minha, porque é aquilo que eu penso do futebol e, de uma certa forma, é o que eu penso da vida também. Acredito que o futebol, aqui no Brasil, a gente tem jogado de uma maneira muito igual, quase todo mundo jogando de uma maneira reativa, sem procurar criar novas alternativas para favorecer a estética do jogo. Isso é uma característica que eu tenho muito particular e que faz parte de mim, então não tem nem como eu mudar, só se eu mudasse se eu fosse uma outra pessoa. Claro que a gente vai com o tempo melhorando, fazendo algumas adaptações e procurando criar alternativas para o time ficar cada vez mais competitivo e com mais chance de ganhar os jogos. Mas a filosofia, certamente, ela vem comigo e foi, como o presidente disse, talvez o maior chamariz para abrir as portas do Guarani para que eu pudesse vir trabalhar aqui. Fernando, foram 4 trocas do Guarani esse ano, inclusive na última troca
a cultura resultadista acabou sendo argumentada pelo presidente. O quanto essa cultura brasileira do imediato atrapalha no teu conceito de futebol? Eu não sou um treinador resultadista. Agora, quando eu falo isso, por falar isso e ter isso, eu tenho mais chance de dar resultado no curto prazo também. Isso não é uma coisa, um paradoxo, que uma coisa exclui a outra. Eu tenho uma convicção muito grande do que é o futebol para mim, e quem tem boas convicções e trabalha dentro das suas convicções tem chance de ter resultado logo de saída. Quando a gente fica com a cultura só do resultado, isso eu acho que é um dos principais pilares que o futebol brasileiro estacionou e talvez tenha patinado até ir andado para trás, você ficar com foco simplesmente no resultado. Então isso empobrece muito o jogo, e é um conceito, acho que, distorcido, porque quem prima pelo desempenho, e no meu caso, que eu acho que é uma das características para tentar jogar um futebol que seja vistoso, no meu conceito, ele está totalmente associado a vitórias e a times vencedores. Se você olhar o que está acontecendo na Europa, eles estão fazendo aquilo que nós fazíamos lá atrás. Então, quem está ganhando mais hoje é a Europa, que está se distanciando. O centro do futebol hoje é o europeu. As crianças hoje andam com camisa do Chelsea, do Real Madrid e do Barcelona. E o que a Europa tem feito, a seleção da Espanha, a seleção da Alemanha, é provocar na própria cultura uma modificação que vise também jogar futebol. Passar bem, alguns jogadores quando tem condição de drible, de jogo coletivo, de aproximação, de criar também alguma coisa para o entretenimento. E eles entenderam também que isso não é uma coisa dissociada do resultado, ao contrário. Eles foram nessa vertente e é ali que eles começaram, acho que, a avançar em termos também de resultado. É que às vezes leva um pouco mais de tempo para isso se consolidar. Então, como todo mundo aqui, todo mundo generalizar sempre é ruim, mas muitas pessoas, talvez hegemonicamente no Brasil, jogam de uma maneira muito parecida. Quando tem algo diferente, o algo diferente está jogando contra uma coisa hegemônica. Se tivessem um Campeonato Brasileiro de 20 clubes, que 10 jogassem de uma maneira buscando contra-ataque e 10 de uma maneira propondo o jogo, a gente poderia ter uma amostra do qual que seria mais eficiente. Mas como todo mundo joga muito parecido, você não tem diferenças de escola hoje no Brasil. E eu acho que a cultura do Brasil ela não está na mesma mão da maneira como o futebol tem se comportado nos últimos anos aqui. Fernando, você, como estudioso do futebol, acredito que tem acompanhado, na reta final, alguns jogos do Guarani na Série B. Acho que depois, no começo da conversa, aprofundou um pouco mais nesses estudos. Com base, é claro que a gente ainda não sabe qual o elenco vai ficar para 2018, mas com base no que você analisou, esse elenco aí consegue em pouco tempo, são cerca de 45 dias para o começo do Paulista, adaptar e assimilar alguma coisa desse seu estilo, vamos dizer assim, um pouco particular de jogar. E você tem como prioridade alguns jogadores que você treinou no Audax, no Oeste, talvez possam ser pensando em reforço prioridade por já estar adaptado a esse estilo? Da primeira pergunta, eu acho que eu tenho convicção de que vai ter bastante coisa do conceito já para a estreia do Campeonato Paulista. O tempo é curto, mas a adaptação dos princípios básicos ela não leva muito tempo. Eu já tive experiência de sair do Paraná, do Audax, e treinar o Paraná na Série B, e essa adaptação no começo ela correu de uma maneira positiva. Quanto aos jogadores, é claro que tem alguns jogadores que já estão adaptados ao estilo, a gente consegue otimizar o tempo, e desde que sejam bons jogadores. O mais importante é a gente ter bons jogadores. Eu acredito que aqui dentro do Guarani nós temos muitos bons jogadores que jogaram a Série B, alguns jogadores que até não foram bem, mas que são recuperáveis. Então a gente vai investir dentro do orçamento do clube, procurar qualificar o máximo possível o time para que a gente consiga juntos fazer um grande ano. Ô Fernando, seja bem-vindo. Obrigado. E o seu estilo, né, de jogo, de valorizar a posse de bola. Eu lembro que quando ganhou a proporção no Audax, muita gente falava, tá fazendo no Audax, não tem tanta pressão de torcida. E a cultura, acho que do torcedor é querer ver a bola lá na frente. Você, no seu estilo, você faz isso, mas ela começa lá com o goleiro. Como é que, trabalhando num time, né, com a torcida que cobra um pouquinho mais, você pretende trabalhar isso? Já que a pressão da torcida é um pouquinho maior, de repente, para ver a bola lá atrás, e quando a torcida às vezes vê a bola ali, o goleiro saindo, tocando, como é a sua característica de trabalhar, às vezes a torcida já começa a vaiar, já não gosta. Como você pretende trabalhar isso em relação ao torcedor? Então, eu já tive uma experiência no Paraná, que é um clube
de um porte médio, né? E eu não tive problema quanto a isso, ao contrário. E eu não fui um jogador tão popular, mas como treinador eu acredito que eu sou um treinador bastante popular até, por ter trabalhado em times menores e, com exceção do Paraná, que é um clube médio, a repercussão do meu estilo, eu sou um cara que tem uma aceitação até o presente momento muito maior por parte da população comum do que da comunidade restrita do futebol. Então, todo lugar que eu vou na rua, assim, você podia ser treinador do Corinthians, ou do Flamengo, quando me reconhecem. Então, eu acho que o torcedor, que é uma preocupação, eu acho que ele vai caminhar junto, porque o que eu acho que o torcedor gosta é aquilo que eu sempre gostei a minha vida inteira, de ver o time jogando bem, de ter talento no campo, e não só o resultado final, que é o mais importante do jogo, a bola entrar, mas a bola entrar, e tem várias maneiras da bola entrar. Então o jogo ele tem muita coisa. Quem que não gosta de ver drible, de ver passes bons, de jogo coletivo, de um time que tem posse de bola? Então todo mundo gosta. Claro que isso tem que levar ao resultado final de vitória, mas eu acho que o conceito do time ele está muito mais próximo daquilo que um torcedor de futebol gosta do que um time que fica só defendendo e vivendo por uma ou duas bolas durante o jogo. Eu acho que o torcedor não gosta de ver o time sendo massacrado, sem pegar na bola. Eu acho que se a gente consegue implantar o estilo, a tendência, e eu tenho muita convicção disso, é que o torcedor nos apoie e tenha orgulho do time do Guarani. Qual é a prioridade do Fernando? Paulista ou brasileiro da Série B? A minha prioridade, a vida inteira, é trabalhar bem hoje, muito bem hoje, e procurar ganhar sempre o próximo treino e o próximo jogo. Então, assim, a prioridade, o primeiro passo aqui é o que tem o Campeonato Paulista e depois vai ser a Série B. Mas se a gente fosse olhar de uma maneira cartesiana e fria, eu acho que um campeonato de 2 meses, uma cota que é muito menor do que a cota do Campeonato Brasileiro, em termos de proporção, como até o presidente disse, a Série B ela tem muito mais peso. Tem o Guarani na Série A, com um campeonato que dura 7 a 8 meses, jogando contra as maiores potências do Brasil, com muito mais recurso financeiro. É um campeonato mais importante. Mas assim, o que a gente tem de importante na vida é o dia de hoje. Então, aquilo que se apresenta no primeiro plano. Então, assim, o campeonato de maneira assim, isolada, é claro que o Campeonato Brasileiro tem maior peso, mas a gente vai encarar a minha meta principal, é trabalhar bem o dia a dia, o próximo treino, e a primeira competição que tem é o Campeonato Paulista. Então, o foco primeiro agora é que a gente consiga fazer uma grande competição e, com a graça de Deus, ter o acesso. Fernando, há 1 ano e meio atrás, o Audax, treinado por você, era vice-campeão paulista. Esse seu nome foi cogitado para Corinthians, para Cruzeiro, vários clubes aí. Sempre que algum clube ia trocar treinador, aparecia o nome de Fernando Diniz. E agora você está vindo para o Guarani. Na primeira explanação que você fez, já falou da importância do Guarani na sua carreira, mas é um time que está na A2. Para você, treinar o Guarani hoje é uma espécie de recomeço? É mais um degrau na sua carreira? Não, é um recomeço do ponto de vista que eu agora fechei um ciclo no Audax e vou retomar minha jornada, mas não um recomeço, porque o Guarani é muito grande. E mais do que, não só pelo fato do Guarani ser grande, as pessoas que estão envolvidas no processo, eu acho que a gente, desde as primeiras conversas, o presidente de maneira especial, que o Luciano Dias, o Humberto, que já está aí, a gente tem uma comunicação, eu acho, fraterna, muito boa, e uma coisa que me motiva muito é as pessoas que vão estar juntas no processo. Então aqui eu estou me sentindo muito confortável, estou me sentindo literalmente em casa, um pedaço grande pela história que eu já tive no Guarani e outro pedaço grande pelas pessoas que eu encontrei aqui que vão estar trabalhando junto comigo, tanto do mandatário principal, que é o presidente, como o Luciano, o superintendente, o seu Sérgio do Prado. Então todas as pessoas que estão envolvidas, elas me atrai de uma maneira muito positiva. Então, para mim, é uma grande oportunidade, e o Guarani, para mim, é o maior clube que tem para eu trabalhar hoje, é o meu clube. Então, eu vou fazer de tudo para ajudar o Guarani nessa retomada, que tem gente séria por trás, e a gente está junto nessa. Com maior alegria e satisfação, um grande prazer estar aqui de volta. Ô Fernando, dos jogadores que foram titulares com você naquela campanha do Audax em 2016, são 5 disponíveis no mercado. Inclusive o Corinthians já colocou o Bruno Paulo, que foi um dos destaques, à disposição do mercado para empréstimo. Você pretende contar com alguns desses atletas, até porque estão adaptados ao seu estilo? Então, como eu disse, alguns atletas que sejam jogadores que a gente acredite que vai somar,
É claro que é viável, como outros que nunca foram meus jogadores, como outros aqui do Guarani, que eu acho que se encaixa muito bem no estilo que a gente vai jogar. Então é uma possibilidade da gente ver os bons jogadores que a gente puder trazer, que se encaixe no orçamento do clube. Fernando, o Série A2 ganhou um rótulo de ser aquela divisão brigada, disputada, campo ruim, e muita gente pensa que o seu estilo de jogo não se adapta. Mas você até me corrige se eu estiver enganado, as duas Série A2 que você disputou, você subiu, com o Atlético Sorocaba e com o Audax. Eu queria que você falasse um pouquinho disso tudo. E eu comecei na A3, na realidade, com o Votorati, né? E, no fundo, eu fui na contramão desse discurso desde o início. Às vezes, quando alguém me oferecia um jogador e falava ele vai te ajudar nessa divisão, já era a chancela para ele não vir trabalhar comigo. Eu sempre gostei de bons jogadores, de jogadores que momentaneamente podiam estar em baixa, e sempre acreditei no poder de recuperação e da relação que eu consigo estabelecer com os jogadores, de recuperá-los para o futebol. Outro cenário dos jogadores que eu trabalhei até hoje, jogadores que por algum motivo não conseguiram fazer a transição dos times grandes para o profissional, porque o mercado ele não consegue absorver a quantidade de talentos que tem no Brasil. Também era uma dos mananciais de jogadores que eu sempre acabei trazendo para trabalhar comigo. Isso vai continuar, aqui a gente vai trazer bons jogadores que possam vir aqui no Guarani contribuir e que a gente veja a projeção, que jogador que pode se desenvolver e jogar em time grande, ou alguns que já jogaram voltar a jogar em alto nível em qualquer clube do Brasil. Só para reforçar o que você falou aí do reconhecimento do seu trabalho, estava conversando com uns garotinhos ali de 10, 11 anos, tinha uma rodinha ali, já estava falando de você. Eu fui conversar com eles para saber o que eles estavam falando, já lembraram do trabalho que você fez no Audax. Então, assim, desejando boa sorte para vocês, os garotinhos disseram isso. Essa é uma colocação. A outra é em relação ao que você sentiu, que você abraçou o Joca ali, que acho que você lembrou, voltou no tempo aí, 22 anos atrás. E se você lembra dos gols que você marcou aqui? Eu lembro dos gols. Quando eu tenho esse reconhecimento das crianças, eu acho que criança pela pureza das crianças é uma coisa que me deixa muito feliz, porque criança vai direto ao coração. Então parece uma coisa singela, mas para mim tem muita profundidade. Quanto a encontrar o Joca aqui, de fato é reviver algo muito positivo, que o Joca era uma figura aqui, um cara muito acolhedor, carinhoso, competente, tanto é que está aí até hoje. Então revê-lo aqui, como eu vi o Nelson e outros personagens aqui da minha primeira passagem, é um motivo para mim de muita alegria. Então me deixa ainda mais à vontade. O Joca foi um cara muito especial quando eu passei aqui. Giba, o Giba aqui, ó, tá aqui um grande amigo aqui, sempre estava andando comigo para cima e para baixo, eu e os mais novos quando a gente veio para cá. Eu lembro. Que eu fui um jogador da minha carreira de poucos gols, embora eu tenha jogado de meio atacante, mas aqui eu lembro, contra o São Paulo, esse jogo foi um jogo que eu joguei muito bem aqui, acho que contra o Bragantino. A minha estreia foi contra o Flamengo, e que era a estreia do Edmundo, mas eu acho que eu cruzei a bola, acho que os pouquíssimos gols que o Djalminha fez de cabeça na carreira foi eu que cruzei a bola.